Como ponto de partida, tenho sempre a crítica da economia política nos diversos sentidos. Porque a crítica da economia política é, em primeiro lugar, até não dá, porque é em primeiro, segundo e terceiro lugar, ela faz três coisas simultaneamente. Ela desarma, conhecendo por dentro a base teórica que sustenta e defende a dinâmica capitalista, demonstra o que é a dinâmica capitalista e coloca como exigência que participar dessa base teórica é se defrontar com o mundo, e não se defrontar com o seu desejo, com o seu sonho, enfrentar o mundo real. Então, portanto, nesses três âmbitos que eu acho sempre que a crítica da economia política ela é a mais fundamental para que a gente possa enfrentar a verdade das relações sociais concretas. E essa verdade são as formas de dominação de classe, a composição e constituição das classes sociais, as contradições fundamentais e suas atualizações. E se nós não formos capazes de elaborarmos cabeça por cabeça, pensar sozinhos na questão da estratégia e pensar coletivamente na questão da estratégia, eles pensam por nós e nos levam. E quando eu digo eles, eu vou chegar lá, hoje nós temos uma sequência enorme de entidades empresariais ocupando os espaços públicos, educando a gente ou deseducando para a luta. E é fundamental que a gente seja capaz de enxergar. Por isso, eu faço questão de partir da questão estratégica, porque é onde a gente consegue pensar. É impossível negar que a vida da maioria da população do Brasil melhorou sob o período do PT. Negar isso é apagar alguma coisa que faz parte da experiência de vida das pessoas. É lógico que é melhor ter um prato de sopa do que dormir com fome. Porém, a construção da política do governo, das políticas para as massas populares do governo PT, foi uma construção desprotagonizadora da classe trabalhadora, apassivadora da classe trabalhadora, silenciadora das suas próprias reivindicações e exigências. Alguns exemplos mais banais. Minha Casa Minha Vida. Quem decidiu que casa e onde ia construir? As construtoras. Isso não é porque falte luta pela moradia no país. Portanto, o resultado é casa pobre para pobre. É melhor ter casa do que não ter casa? Lógico. Evidente que é. Mas isso não pode. A imediatez de uma semi-conquista não pode apagar o passo atrás estratégico que isso significa. É essa questão que eu acho que a gente tem de se colocar. Desse ponto de vista, o PT não fez um governo de esquerda. Ele não mobilizou os setores populares, não fortaleceu nem mesmo os sindicatos. Ao contrário, nós continuamos na queda da tendência da organização sindical. Houve uma separação das cúpulas sindicais da base sindical. E, em especial, uma separação importante com relação ao conjunto das entidades populares que se constituíam. Ao contrário, o PT agiu no sentido da desmobilização. O PT começou por uma contra-reforma, o PT no governo começou por uma contra-reforma da Previdência. Foi a primeira medida do PT em 2003. Digamos que o máximo do orgulho PT é fazer um governo neodesenvolvimentista. Desenvolvimento é uma palavra extremamente capciosa. Numa sociedade capitalista, desenvolvimento é igual expansão do capital. Significa mais PIB, mais lucro, mais crescimento interno bruto, mais lucro. Se vocês pararem para olhar, isso são desenvolvimento das forças produtivas, não é necessariamente mais fábrica. Desenvolvimento das forças produtivas é tempo livre para a vida. Mais fábrica, mais fábrica, mais fábrica, mais fábrica é tempo para o capital.
Portanto, a cada vez que a gente entende a palavra desenvolvimento do jeito que ela é usada no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão, o que é que ela quer dizer? Mais PIB. Quanto por cento do PIB isso cresceu? Ora, crescimento do PIB nada tem a ver com melhoria da qualidade de vida das massas populares. Tem a ver com capacidade de expansão, de extração de lucro. Expropriação em massa trabalhando. Essas são discussões que são discussões bem econômicas, mas a gente não está muito acostumado a fazer. E o que é que houve nesse tempo? Essas discussões apareceram. O desenvolvimento se justificava por si só. Ainda que esse desenvolvimento significasse expropriação de massas de trabalhadores, expropriação das águas desse país, que está em curso agora, como estava há 10 anos atrás, e vai piorar. Hoje a gente estava conversando de tarde sobre o que significa Matopiba. Matopiba é uma invenção para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, para a nova fronteira agrícola, e essa região está sentada em 3 grandes aquíferos. E se trata de tirar a população dessa região e garantir a implantação do grande agronegócio nessa região. Simplesmente. Já está em curso, não começou agora, está em processo. Essa deseducação de grande escala coloca para a gente a exigência o tempo todo de estar recolocando o problema, não para que a gente vire, cada um de nós, o educador, mas para que cada um que está aqui seja o educador. Para cada vez que a gente está em escola pública, que a gente está com aluno de escola pública, que a gente volte a entender qual é a lógica que predomina nisso. Isso não é uma bagunça qualquer. Isto é uma maneira condensada de extrair mais valor para o capital. Tem a melhor interpretação que eu considero para o que aconteceu no período de 2003 até 2016 e que permite, portanto, pensar o golpe. Porque a pergunta, e eu não quero apagar essa pergunta, é por que o golpe? Por isso que eu coloquei, não é uma força. Esse golpe é um golpe estúpido. É um golpe estúpido. Se tinha uma esquerda para o capital em curso, o que é uma esquerda para o capital? É a melhor interpretação que eu considero do período anterior, em que, de fato, uma força construída pela classe, uma parcela, pelo menos importante, da classe trabalhadora brasileira, aos poucos se adequa à dinâmica do capitalismo, por várias razões, inclusive pela passagem traumática da década de 90, com queda do muro, etc., inclusive pelo desemprego promovido na década de 90 no Brasil, que tornou a situação sindical muito complicada, lá no período do Fernando Henrique Cardoso, mas, pouco a pouco, essa esquerda que vinha de uma implantação real em sindicato e real em vários setores da classe trabalhadora, se converte numa coisa parecida com o que aconteceu com outras esquerdas no cenário internacional, e elas se tornam a que pode pescar o peixe numa água e levar para outra. Ela é a que é capaz de falar com a linguagem da classe trabalhadora para convencer a classe trabalhadora que o melhor lugar para ela é ser sobre o capital. Essa é a tese que está escrita num livro, chama Uma Esquerda para o Capital, que é o braço esquerdo do capital, que vinha atuando, tem vários livros que trabalharam sobre isso, e essa esquerda não se constitui só a partir de um partido, ela tem um volume de outras atuações importantes. Junto com essa esquerda que se desloca para o capital, tem uma direita que passa a atuar crescentemente dentro do Estado para o setor público. E é importante que a gente leve isso em conta nesse processo desse golpe. Por isso eu estou insistindo
que pode ser que eu me engane, mas insistindo que o golpe sobre o PT é um golpe que exige colocar na frente da cena a classe dominante. Historicamente, a grande conquista da burguesia é quando o desenvolvimento parece não ser para ela, mas para nós. Porque a gente vai se bater pelo desenvolvimento por ela. E aí vem agora o primeiro complicador, que é um complicador interessante, que é o crescimento de forças de extrema-direita no Brasil. Esse crescimento de forças de extrema-direita no Brasil, tipo Bolsonaro, tipo forças fascistas, não é nova. Não é novo, isso não aparece agora. No Rio Grande do Sul tem um histórico grupo neonazista. O Rio de Janeiro tem um grupo neonazista. Existem, nós tivemos várias vezes os cabeças, os carecas, os carecas neonazistas de São Paulo. Não foi lá muito antigamente. Trucidando o pernambucano. Portanto, nós temos uma sociedade complexa, nós temos uma sociedade contraditória. Quais são os movimentos que entram, que eu acho que são importantes? O Nildo tocou, uma universidade districente sobre isso. Então, um conjunto de pesquisas da universidade que simplesmente abandonou classe social, abandonou luta de classe, abandonou o problema e ficou na superfície do pós-moderno, do não sei mais o quê, e não foi ao fundo das coisas. Mas, para além disso, um hiperativismo empresarial a partir da década de 90. Hiperativismo que objetivava virar, converter, mudar, alterar a direção da luta popular no sentido que lhe fosse mais conveniente. Atenção, isso que eu estou falando é gravíssimo, isso está em curso direto no país. São associações e entidades sem fins lucrativas, porém financiados por entidades, por empresas brasileiras e ou estrangeiras, associadas, mais outras entidades sem fins lucrativos, cujo objetivo é produzir adequação popular à lógica do capital. Isso se expandiu nos anos 90 e deu um salto nos anos 2000. Eu vou dar alguns exemplos, já desde tarde, vou pegar os mesmos exemplos, porque o principal deles é fundamental, se chama MTPE, Movimento Todos pela Educação. Entrem na internet, vão lá ver o que é o Todos pela Educação. Todos pela Educação é uma entidade sem fins lucrativos financiada pela Rede Globo, pela Gerdau, pela Votorantim, pelo Banco Mundial e por mais ou menos umas 20 outras empresas de grande escala, mais um montão de entidades, outras sem fins lucrativos, mas não sem fins engordativos, e essas entidades estão simplesmente adotando as escolas públicas, adotando há 20 anos as escolas públicas das redes municipais e estaduais públicas, até que em 2007 conseguiram emplacar a sua proposta política como política de governo para a educação. Portanto, a nossa política de educação hoje é formulada pelas grandes empresas, muitas vezes unificadas no Todos pela Educação, algumas vezes cada uma tirando do seu lado. Isso é interessante também observar, a gente ainda está tentando entender esse conjunto de coisas. Portanto, essa mobilização, esse hiperativismo burguês, empresarial das décadas de 90 e do século XXI precisam ser levados em conta ao lado das estratégias de concentração de capital que estão colocadas no país. A concentração de capital não é mais simplesmente corporativa, ela é via holdings. A mesma holding pode ter outras. O que é uma holding? É o núcleo de propriedade. Um núcleo de propriedade quer dizer deter parcelas da propriedade
de empresas. Pode ser, eventualmente, mais interessante eliminar uma empresa mais lucrativa do que mantê-la. A gente está chamando isso de financiarização. E é. Mas o que não pode esquecer é que essas holdings, que são propriedade do capital, só podem existir se houver extração de valor da massa trabalhadora. E a gente é que tem de achar onde é que está essa extração da massa trabalhadora, porque ela oculta cuidadosamente. Tem um site interessante, quem são os proprietários do Brasil. Entra lá, que vocês vão ver as holdings. A gente não consegue atualizar ele ano a ano, mas, se eu não me engano, ele foi feito em 2012. Tem lá, até 2012 a gente tem esses dados. O que eu estou dizendo? Esse ativismo burguês abre campo para a entrada de uma nova figura de extrema-direita, que agora é copiado e colado dos Estados Unidos, que é o Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre é uma etiqueta, ele não existe. Não é? Não estou brincando com você. Ele existe, mas ele não existe. Ele é uma marca criada pelos Estudantes pela Liberdade. Estudantes pela Liberdade é um filhote de uma entidade americana que se chama Students for Liberty, financiada também pelos Estados Unidos e pela burguesia brasileira, que tem, sobretudo aqui no Sul, uma sequência de fóruns de formação de líderes e fóruns de educação empreendedora. Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, mas São Paulo, Rio de Janeiro, tem no país inteiro, vão encontrar esses grupos de extrema-direita. Você tem? O que eu estou tentando mostrar é simplesmente o seguinte, existe uma direita, que já existe, uma direita empresarial. Essa direita empresarial, ela tem tendências diferentes. Nós temos, acabou uma ditadura há pouco tempo. Nessa ditadura, metade desses empresários brasileiros estão mergulhados até o pescoço nessa ditadura. Metade dessas empresas financiaram o golpe de 64, financiaram a tortura, apoiaram e censuraram. Então eles têm essa experiência da ditadura. Só que 2016 não é 1964. Portanto, as condições do golpe também já são diversas. Hoje, 1964, quase 50% da população brasileira estava no campo. Hoje, 80% nas cidades. As contradições são bem mais agudas e mais complexas. E são mesmo. E por isso a gente está aqui. Porque não dá mais para fazer daquele jeito. Mas o que eles estão tentando fazer? Fazer daquele jeito. Então, é uma interpretação que é uma interpretação muito peculiar. Aí eu vou acrescentar mais uma subhipótese. O momento do golpe é o momento tradicional da UDN, em que a média e grande burguesia paulista decide que ela não paga o pato pela mega burguesia brasileira. Esse encontro, o MBL, essa etiqueta criada pelos Estudantes pela Liberdade, essa marca criada pelos Estudantes pela Liberdade, é uma das marcas criadas. Tem uma opção de marca criada, Revoltados Online, etc. É uma quantidade grande, que está junto dos grupos como FOMISES, que está junto com os institutos liberais, na sua ponta, digamos, mais raivosa. Mas na sua ponta menos raivosa, mas pregando a mesma coisa, estão institutos desse tipo, juntos pelo desenvolvimento sustentável. Entra na internet, procura lá, juntos pelo desenvolvimento sustentável. O que é que eles estão fazendo? Adotando prefeituras, entidades sem fins lucrativos empresariais, adotando prefeituras. E adotando a gestão inteira, desde o programa à sua finalização. Nós estamos num quadro de luta de classes espalhado pelo conjunto do país. E, em parte, estimulado pelo governo anterior e apagado da nossa frente. E a gente tem de enxergar. Porque senão a gente não vai conseguir enfrentar. Se a gente quer superar o Estado, e tem de superar o Estado,
A superação do Estado não virá simplesmente por um processo eleitoral que retome o Estado para uma posição, outra na palheta partidária. Porque o Estado, por dentro, está completamente ocupado por entidades empresariais, sem fim lucrativo, atuando por dentro e por fora. Não educar as massas para isso é simplesmente permitir que a gente caia de novo na esparrela. Não, eu pego o governo e resolvo, não. Não é mais possível para a classe trabalhadora não enfrentar até o fim o processo. E eu acho que é esse processo que a gente tem de ver. Mas a hipótese que eu estava colocando é que uma parcela da burguesia, qual é a dificuldade que a gente tem? A análise que a gente tem da burguesia é a análise das empresas ou das entidades diretamente patronais, tipo Fiesp, Ciesp, Fiesc, Firjan. É por ali que a gente analisa a burguesia. Acontece que a burguesia não se organiza só lá. Ela se organiza numa extensa gama de entidades sem fim lucrativo, que não só formulam programas, como aplicam os programas públicos. E, hoje em dia, a minha tarefa é mostrar quem é que está no comando econômico hoje do país. Um grupo chamado Instituto de Estudos Políticos e Econômicos, IEP-Casa das Garças, cuja sede fica no Leblon, no Rio de Janeiro, e que regrupa todos os filhos da PUC do Rio de Janeiro. Todos, praticamente sem exceção. Quase todos vêm de um roteiro bancário. Mas todos, Pedro Parente, o Ilan Goldfein, a Maria Silvia e mais alguns outros, Arminio Fraga, Pércio Arida, a lista é enorme. Gustavo Franco, está tudo lá na Casa das Garças. Eles se reúnem toda semana. Vocês entenderam o que é que o Gramsci está dizendo quando ele diz que os aparelhos privados de hegemonia estão fora e dentro do Estado? Que sociedade civil é para levar a sério? Que sociedade civil é a luta de classes? Acho que é aí onde a coisa fica mais evidente. Mas o volume é um negócio assim muito impressionante. Então, o que eu digo? No momento do golpe, a gente tem uma junta, né, as dificuldades da nossa universidade, uma classe média colonizada, branca, racista, elitista, etc., com o estímulo que vem da Fiesp, da Globo, disso, daquilo, você vai ter um monte de multidão na rua. E depois o Estado está esvaziando. Quer dizer que eles não podem nunca mais encher? Não, não é verdade. Pode ser que eles voltem a encher. Mas quer dizer que o alcance popular deles também não está. O velho morreu e o novo ainda não nasceu. Eu espero que esse processo que a gente está vivendo agora de luta seja a maneira de fazer nascer o novo, dessa vez como novo, e não mais como uma forma de negociar com a burguesia a nossa adequação ao capital. De qualquer maneira, não teremos nem democracia se não formos até o fim na luta. Porque acho que isso é o que está claro agora. Não adianta, a conquista da democracia não se faz pela negociação com o capital, mas pelo enfrentamento com o capital. Mas o Brasil, expansão do capitalismo nunca é a expansão da vida boa. A expansão do capitalismo é a expansão das tensões. A expansão do capitalismo no Brasil hoje é irretorquível. Não tem como voltar atrás no capitalismo para se manter capitalista. Só tem como ir para frente e superar o capitalismo. Manter o capitalismo nas condições hoje brasileiras exige amansar uma massa trabalhadora gigantesca. Por mais que a burguesia tenha esses aparelhos privados de hegemonia, por mais que a direita entre ameaçando, por mais que a milícia entre na favela, na exceção, as contradições estão na nossa carne. Não estão mais só na fantasia, estão no cotidiano. E essa população se levanta. Pode demorar, mas se levanta. Tá. Eu vou parar aqui, porque como vocês veem, eu escrevi página demais, tá certo?
só para lembrar aqui, nós temos um golpe, tipicamente, cuja resultante é um golpe da burguesia contra a classe trabalhadora. Mas esse golpe não foi arquitetado homogeneamente. É um golpe que está cheio de contradições internas, então, nenhuma das forças tem a saída. Daí, mais urgente, mais grave, mobilizações massivas frente a esse golpe. Porque é na luta que a gente se educa. É na luta que a gente vai enxergar onde é que estão. Onde cada lado está, onde cada um está. A gente fala muito dessa educação, porque essa discussão hoje de estudar a burguesia brasileira, porque é fundamental para a gente não cair na próxima espanela. Porém, é na luta que isso vai se evidenciar. Nós estamos em cima dela. Vamos para a luta. Obrigado.